Gênesis no capítulo 3. Amém? Gênesis 3. A partir do verso 1, vamos ler uns 2 ou 3 versículos aqui, para nós termos a orientação do texto, né? Diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todos os alamarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto de todas as árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Amém? Só até aí, fecha a tua Bíblia e mais uma vez vamos falar com o nosso Deus. Em tuas mãos, Senhor, nós nos colocamos, e a tua palavra, Senhor, com promessas proferidas pelo teu Espírito, fale ao nosso coração, ao nosso íntimo, e que possamos entender, Senhor, e guardar em nosso intelecto, Pai, tudo aquilo que tu tens nos orientado, e fique retido em nossa mente toda a orientação do teu Espírito Santo, para que nos dias vindouros possamos usá-la para em nosso favor. Amém? Graças a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, né? Eu vejo rostos felizes, alegres, porque o Espírito Santo está nesse lugar, né? Eu sei que lutas passemos, problemas enfrentemos, mas Deus é misericordioso e tem nos dado vitória. Aleluia. Nós temos lido uma palavra de Deus que fala, na verdade, de todas as verdades que talvez o homem comum não conhece, não compreende, não entende, porque o que está escrito aqui é uma revelação do Senhor. E nós precisamos entender alguns pontos, algumas coisas que estão relatadas aqui nesta mensagem. Há um livro, eu não li o livro, eu não tirei do livro o que vou falar, é Deus que vai falar conosco. Mas há um livro que fala desses 5 versículos aqui, e esse livro tem 400 páginas, e fala só dos 4 versículos, né? É uma informação muito séria, muito exaustiva, e que nos dá uma direção exata daquilo que Deus quer para o seu filho, para a sua criatura. Hoje, na verdade, batizados e na comunhão do Senhor, filhos de Deus. Amém? Nós observamos nesse primeiro texto, nesse primeiro verso, uma declaração da palavra da parte do Senhor. Que diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas os alamarias do campo, ou seja, os animais que rastejam. Era o animal mais astuto. E daí então, por esse ser mais astuto, o diabo, ele tomou posse da serpente e fez com que ela falasse e se comunicasse com a mulher, né? E nós observamos muitas vezes em alguns relatos e até algumas pregações e alguns sermões que a gente já ouviu e até mesmo em alguns seminários, alguns direcionamentos que, por exemplo, o Adão colocou a culpa na sua mulher. Não foi assim. O Adão não colocou a culpa na mulher. Ele nunca fez isso. O que ocorreu foi que Satanás, ele tomou posse da serpente. Ele tomou posse da serpente e a serpente falou
colocando Deus contra o homem, colocando Deus contra o ser humano e colocando contra a mulher, naturalmente, porque naquele momento só havia dois seres humanos, que era a mulher e o homem. E hoje não é diferente também. As mesmas coisas, as mesmas atitudes do diabo, elas continuam sendo colocadas da mesma maneira. Não mudou. A estratégia dele é a mesma. O que ocorre são algumas atitudes diferenciadas, porque ele, na verdade, é astuto também como a serpente. E por ser astuto como a serpente, ele pegou a serpente justamente para usá-la. E hoje nós observamos muitas coisas. Quando você lê o livro de Jó e a declaração que está exposta ali, nós podemos observar também que o diabo está usando alguns daqueles que estão presentes. E veja bem que no texto de Jó diz que houve uma reunião dos filhos de Deus e o diabo também se chegou perto. E Deus perguntou: onde é que tu andaste, por onde é que tu andava e tudo mais. E o diabo então falou de rodear a terra e passear por ela. Claro, o diabo ele estava passeando pela terra, verificando e cuidadosamente cada pessoa, cada ser humano. Mas o que o texto que nos traz é a mesma orientação, independente da coisa que está falando ou do direcionamento que nós colocamos. Não, é Deus que vai nos colocar. E aqui nós observamos esse texto, porque na verdade o diabo ele não mudou as suas tentações. Não, são as mesmas. Só que a estratégia, ela se diferencia. São maneiras diferentes de colocar Deus contra, aliás, o povo contra Deus. E observe bem uma coisa, o que está escrito aqui. A serpente sendo a mais astuta dos animais, então ela falou, o diabo falou através dela dizendo, então ela disse à mulher, a serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ou seja, então a serpente, ela colocou em xeque a palavra de Deus. Ela colocou a palavra de Deus como mentira. Naquela época, a atitude da serpente, a atitude do diabo é a mesma de hoje. Porque, na verdade, nós, que somos falhos e somos pecadores, apenas hoje estamos na comunhão do Senhor porque aceitamos e estamos nos esforçando para isso. Porque Ele diz: esforça-te, tem bom ânimo. Ele sabe que nós vamos daqui um pouco errar, né? E aqui esse texto está explicitando uma coisa interessante. Quando a mulher disse à serpente que do fruto das árvores do jardim poderiam comer, mas um fruto ou de uma árvore não podia nem mesmo tocar. Então o que ressaltou na pessoa, no ser humano, representada pela mulher? Foi a curiosidade. Curiosidade. Puxa vida, mas olha que banana, ou que maçã, ou que sabe que abacate bonito, né? Isso deve ser bom também. Essa é a ideia. Então o diabo colocou alguma coisa esplendorosa, maravilhosa, bonita, para que a pessoa, talvez o Adão, não fosse tocar nessa fruta e não fosse aceitar também. Mas o diabo, conhecendo que na verdade ele faz com que nós erramos usando a nossa fraqueza, a nossa parte fraca. E na verdade, muitas vezes, o que ocorre com a pessoa que cai, com a pessoa que volta a fazer coisas erradas, ou sai do caminho da palavra do Senhor? É porque, na verdade, o diabo está usando, ele está paliativamente, cuidadosamente, está cuidando aonde nós estamos fracos, ou aonde nós estamos fortes. O diabo pode usar
o nosso ponto forte e pode usar o nosso ponto fraco para que ele consiga atingir o seu objetivo. E aqui nós observando isto, nessa palavra não mudou as coisas porque nós somos curiosos, nós queremos saber mais. E na verdade, quantas vezes nós, por ser curioso ou por ser animoso, ou até mesmo por querer fazer antes ou tomar posição à dianteira, nós fazemos as coisas de forma precipitada. E é assim, a igreja não mudou o seu trabalho, não mudou as suas orientações. A Igreja Santa do Senhor, algumas denominações ou alguns parâmetros são diferenciados. Mas nós observamos na palavra de Deus que todas as coisas elas contribuem de forma razoável para que o bem de alguém seja cumprido na vida da pessoa. E aqui então, nós observando esta palavra, então a mulher disse à serpente dessa maneira. E a serpente colocou em dúvida. Quando nós observamos, quando nós ouvimos a palavra de Deus, e ela nos relata a sua verdade, o diabo vem e diz ao contrário, e ele tenta provar isto. E na verdade, com a mentira, ele prova que aquela verdade é mentira. Eu vou ser mais claro. Quando o diabo falou para Deus a respeito de Jó, ele disse: tu sabe por que esse homem, que esse teu servo, ele te serve e te adora? Porque você cobriu ele de riqueza. Por isso que ele te adora. Qualquer um na face da terra faria isso. Então ali ele está duvidando da sinceridade de Jó, está duvidando e colocando, na verdade, Deus, Jó contra Deus e Deus contra Jó. É assim que o diabo faz, para que haja dúvidas, para que não haja, na verdade, uma sequência, e com isso, não havendo sequência de retidão da pessoa, ela vai estar do lado de fora do caminho, não estará no caminho. Então essa dúvida que surge, muitas vezes nós podemos até colocar de forma mais fácil de entender. Por exemplo, fizemos um projeto e um propósito para Deus, mas aí terminemos o nosso projeto e propósito e não aconteceu nada. Aí o diabo vem e fala no ouvido da pessoa, através do pensamento, e coloca uma dúvida. Viu? Eu não te falei que não ia dar certo? Eu não te disse que tu ia dar com os burros na água? Onde eu falei que isso aqui não ia funcionar? Tu vê que Deus não é tão sincero, tão sério como tu pensa? É assim. Então dessa maneira foi colocado também para Eva. E aqui nós observamos também que ele não foi falar com Adão. Até porque Adão ele não estava distante da Eva, não. Eles estavam sempre juntos. Mas talvez estivesse até observando a tentação do diabo com relação à sua mulher. E ela foi e tomou do fruto, veio e ofereceu para o Adão. Talvez ele tivesse questionado, a Bíblia não fala isso. Talvez ele tivesse questionado. Não, mas está errado, Deus falou dessa forma e tudo mais. Talvez ele quisesse até convencer a Eva que não era assim, que Deus tinha falado diferente. E ela diz, mas eu comi e não morri. Entende? Não aconteceu nada. E olha o fruto como é bom. É que nem sorvete, né? É gostoso. E assim, então as coisas que o diabo apresenta para destruir a tua casa, a tua vida, destruir a tua vida com Deus, contaminar e destruir o teu pensamento, são coisas gloriosas que o mundo apresenta. E nós muitas vezes necessitando de algumas coisas, e por fato de ser falho e ser pecador, às vezes nós lançamos mão do fruto proibido. Sabe, eu tenho uma história que faz parte desse contexto. Nós tínhamos um pastor da Brasil para Cristo, e essa história foi contada pelo pastor Roberto, ele contando para nós o seguinte. Então,
foi pedido uma licença para um dos pastores da Brasil, lá em São Paulo, concorrer a deputado. E então a igreja concordou, o conselho da igreja concordou que esse pastor concorresse a deputado. E concorreu e ganhou, foi eleito. Isso foi no ano de 78, parece que foi. Não é dessas eleições que houve. E ele ganhou. Então, era ele mais um outro candidato de uma outra denominação também evangélica que haviam sido eleitos, mas era só 2. E então foi lançado projetos contrário à crença cristã, contrário à opinião dos pastores que foram candidatos e eleitos deputados. E num desses projetos houve negociações, eu já diria negociatas, mas houve negociações de benefícios financeiros, e um dos deputados de uma outra denominação aceitou, mas faltava um voto ainda para que esse projeto se tornasse realidade, que pudesse passar no Congresso. E então foram falar com esse pastor, com esse deputado que era da Brasil para Cristo. E ele disse: não, eu não aceito, eu não vou compactuar com essas coisas. Mas são 30 milhões de cruzeiros, né? 30 milhões de cruzeiros, não, eu não aceito. E não aceitou. E o projeto não foi aprovado. E então a igreja toda glorificou a Deus pela posição desse homem. É assim, talvez a Eva tivesse não aceitado no primeiro momento. Talvez, às vezes, a oferta da malícia não é aceita no primeiro momento. Mas houve outras reuniões, houve outros projetos, houve, na verdade, um grande conselho na Câmara de Deputados e houve outros projetos, e esse deputado novamente foi levado também para votar ou contra ou favor, e novamente aconteceu que era necessário o voto desse homem, o mesmo que havia negado de votar a favor daquele projeto. Aí ofereceram uma outra quantia. E ele disse: não, eu tenho a minha posição e eu não aceito. A igreja glorificou a Deus porque ele, na verdade, estava sendo fiel, estava sendo coeso, e não foi aprovado esse outro projeto por causa disso. Mas aconteceu que outros projetos ocorreram e outros valores foram colocados à disposição. E novamente chamaram os deputados e houve também negociatas como há hoje ainda, em todos os lugares políticos. Eu sei porque eu tive dentro desse negócio por algum tempo e eu sei como é que funciona. E novamente, aí foi chamado outra vez para a votação e ofereceram aí um montante bem maior. E você sabe o resultado. Ele aceitou. O diabo não desiste. O diabo não desiste de te mostrar glórias. Ele não desiste de te colocar Deus contra você e você contra Deus. Talvez esta mulher, ela no primeiro momento diz: não, Deus, ele disse que não era para tocar nem na árvore, e muito menos comer o fruto. E ela talvez tivesse dito por muitos objetivos, e quem sabe se ela repetiu várias vezes, mas a tentação, ele continuou tentando, como continua hoje. Por que nós hoje muitas vezes caímos no laço do passarinheiro? Porque não vigiamos, porque nós não entramos inteiramente na palavra de Deus, nós não deixamos Cristo entrar inteiramente em nós. Nós aceitamos Cristo da nossa maneira e não da maneira dele. E é exatamente por isso que nós falhamos, é por isso que nós caímos, e é por isso que somos derrotados muitas vezes. Porque nós aceitamos Cristo apenas como mediador, apenas como Salvador, mas não aceitamos como Senhor da nossa vida, capaz de mudar e tornar a nossa vida excelência. E assim, e o diabo, ele continua de igreja em igreja. Não vai pensar que o diabo está
está lá no mundo. Não, ele está dentro da igreja. Ele está distorcendo pensamentos, está jogando a palavra de Deus contra você mesmo. Ele está dizendo muitas vezes que isso não é verdade, que isso aqui não é certo. Ele está dizendo que a maçã ou o fruto que foi lá não era isso ou não era aquilo. Talvez está te apresentando, mas não tem problema, isso aqui é fácil de fazer. Tu não vai ferir ninguém por causa disso. Tu não vai afetar a tua família por causa desse benefício. E aí nós caímos no laço do passarinheiro porque não observamos e não vigiamos. A tentação é a mesma. Havia um rapaz que trabalhava numa indústria, trabalhava numa firma. Era um jovem casado. E então, ele era um camarada fiel a Deus. Era um camarada que não se dobrava com oferta alguma. Mas diz que também nesse lugar havia uma outra mulher também casada. E começou a dar alguns olhares a esse homem. E ele se interessou. Sabe, o diabo não vai chegar como o diabo para dizer eu sou o diabo e vou te destruir. Não é assim. Ele chega na pessoa de uma jovem bonita, de um jovem bonito, ou de um montante em dinheiro, ou quem sabe de uma oportunidade financeira, ou quem sabe de uma oportunidade até mesmo na tua sociedade. É aí que ele se apresenta. E quando você vê, quando a gente se dá conta, está enrolado. Por isso Jesus disse assim: orai e vigiai, para não cair nas tentações. E aqui eu acredito que a Eva relutou, quem sabe muitas vezes. Porque aqui não diz quantas vezes o diabo ofereceu. Aqui não diz quantas vezes esse fato ocorreu. Mas eu acredito que de Deus ela tinha orientação. E é bem possível que no primeiro momento não tenha aceitado, como esse irmão, também deputado, não aceitou nas primeiras tentativas. Eu acredito que ela relutou muitas vezes, e até porque talvez o seu esposo estava perto, e até porque estivesse perto, ela não aceitou. Mas aí aconteceu como aconteceu para qualquer pessoa, e acontece para nós também. Por isso é importante orar e vigiar. Orar e vigiar. Vocês sabem, o camarada que mais combateu o adultério, um pastor de nome e renome dos Estados Unidos, eu não me recordo bem o nome dele agora, nem vou pronunciar porque eu sou capaz de errar. E então ele combateu veementemente nos seus seminários, nos seus congressos, em seus cultos. Ele pregava geralmente para 300 mil pessoas, 200 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. E ele era um camarada muito reconhecido, e vocês devem conhecer, ou pelo menos ter visto falar. E então, uma certa oportunidade, num posto de gasolina, ele encostou o carro, e também do outro lado, um outro carro com uma mulher, e começaram e o diabo no meio, logicamente, né? E começaram aqueles olhares. E ele foi ludibriado pelo diabo através do olhar daquela mulher, e aconteceu um adultério. O diabo nunca vai chegar em forma de diabo. Ele não vai chegar dessa forma. Ele vai chegar, como eu falei, uma oportunidade de você sair do buraco. Uma oportunidade de você sair, talvez, do problema que existe financeiro. Ou quem sabe se há oportunidade e tem acontecido de um casamento ou de uma companheira, sei lá, que o diabo coloca pessoas contra pessoas. Ele agiu na vida de Sansão. Ele agiu na vida de muitos outros profetas que não caíram porque estavam vigilantes. E se nós estivermos vigilantes, observando exatamente aquilo que Deus propôs, então nós nunca vamos cair. Por isso é importante orar e vigiar,
para não cair nas tentações. Vocês sabem, Sansão, ele era um camarada que Deus se apoderou dele com o seu espírito. Ele tinha uma força humana sobrenatural. Era um cara que pegou 300 raposas e amarrou uma de duas em duas e botou fogo para queimar a colheita dos filisteus. Imagina só, uma raposa já é um problema para pegar, imagina 300. Então olha a agilidade desse camarada. É assim, quanto mais poderoso nós somos, mais fácil o diabo vai usar. Quanto mais você pensa que tem poder, mais o diabo vai te usar para fazer coisas que não deve. E assim ele começou a brincar com o poder que tinha, começou a brincar com o pecado. E a Eva, eu não sei, mas ela talvez tenha relutado em não fazer, não obedecer. Mas aquela fruta, né? Olha só, que maravilha de abacate, ou banana, ou maçã. Quem sabe uma laranja bonita, que nem os carroceiros traziam quando lá na minha campanha, lá eles traziam uma carroça com coisas para vender, e traziam uma laranja espetada numa vara, uma porta laranjona grandona, aquela laranja da amostra, né? Quem sabe se não era assim. Hoje o diabo também apresenta. Quem sabe se nós nos endividamos porque observamos coisas na vitrine. Quem sabe se o desejo de comprar, e talvez sem pensar a gente compra e depois o problema. É assim. O diabo apresenta facilidade. E o mundo está cheio dessas facilidades. E assim vai acontecendo. E foi acontecendo, eu acredito que o diabo desistiu por um tempo, quem sabe se da própria Eva. Mas ele voltou porque ele é astuto e ele é persistente. Lembro-me que quando Jesus saiu do Jordão, aí diz que Jesus saiu cheio do Espírito Santo para ser tentado por 40 dias no deserto. Ele não foi tentado apenas 3 vezes, ele foi tentado por 40 dias. Não sei o que o diabo apresentou para ele nos primeiros momentos. E Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo, cheio da unção de Deus, como qualquer de nós pode estar. Jesus, ele era carne, osso e sangue como nós. A diferença é que ele tinha sido ungido pelo Espírito Santo, fecundado pelo Espírito Santo, mas era homem, tinha sentimentos como nós, mas ele não pecou. A palavra diz que ele veio como homem e como homem permaneceu e não pecou nas suas atitudes. Por isso Jesus disse assim: as coisas que eu faço vocês podem fazer e ainda maiores, porque ele veio em ser humano e não foi dado e jamais vai ser dado uma tentação que o ser humano não possa resistir. Por isso eu estou dizendo, quem sabe se a Eva resistiu por 1 ano, 2 anos, 3 anos, não foi talvez na primeira proposta. É como a goteira, ela vai batendo, daqui um pouco torna-se um buraco, não é verdade? E nós também temos que nos cuidar, ser vigilante, para nós não nos afastar. Às vezes vem uma promessa, ou talvez vem uma proposta, ou até mesmo Deus te promete, você vê que Deus está te prometendo algumas coisas, e aí nós fazemos um projeto, fazemos uma intenção a Deus, mas não acontece nos primeiros momentos, nos primeiros dias, nos primeiros meses. Quem sabe se demora mais que 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas se nós observarmos na palavra de Deus, nós observamos que Abraão, ele recebeu uma promessa ainda jovem. E essa promessa, ela foi se cumprir, uma delas, ele já tinha 100 anos. E as outras promessas, ele nem vivo estava mais. Porque está se cumprindo ainda. Então, nós não sabemos exatamente o tempo é de Deus, Ele que sabe das coisas. E aqui nós não temos que culpar a Eva, ou muito menos o Adão, mas sim o diabo que tentou, porque se não houvesse tentador, não havia pecado.
Se não houvesse diabo desobediente, não havia hoje desobediência também. É por isso que muitas vezes nós não nos conformamos apenas em ouvir, mas queremos falar, queremos expor o nosso ponto de vista. E geralmente o nosso ponto de vista não é o ponto de vista de Deus. É por isso que nós nos afastamos do caminho, muitas vezes, por mágoas, por palavras, por coisas e até mesmo por pensamentos que colocamos. E isto faz com que nos afastamos da palavra. O que aconteceu com Eva e com Adão. Então muitas vezes nós ficamos pensando e observando: Senhor, né? Olha, eu tenho feito isto e feito aquilo e não tenho recebido resposta, né? Lembra que Elias, ele foi ao monte, foi para a caverna, e depois de ter matado 400 profetas de Baal, aí ele foi ameaçado por uma mulher, e ele ficou com medo. Ele se enfurnou numa caverna e falou para Deus: eu prefiro morrer. Amados, nós hoje temos consciência que Deus é Deus, e também a Eva tinha consciência que Deus era Deus. Sabemos que Adão também conhecia e sabia que Deus era Deus, porque ele estava todos os dias, da virada do dia, Deus ia lá visitá-los. E Deus está fazendo a mesma coisa hoje ainda. Ele está te visitando todo dia. Cada vez que nasce o sol, é Deus que permite nascer o sol. Cada vez que cai a chuva, é Deus que faz com que a chuva caia. Não existe um governo, ou quem sabe um rei poderoso, tão grande, tão poderoso, que possa fazer chover ou fazer com que o sol se ponha. Quem sabe se tu está esperando que o rei ou que o governo faça com que a chuva em São Paulo venha. Eu estava lendo antes de meditar nessa palavra aqui, que não era isso que eu queria falar. Eu estava lendo e observando sobre a chuva. Eu estava lendo uma palavra sobre a chuva e me lembrando de São Paulo. Aí Deus disse: não é assim. Deixa que isso aqui eu resolvo. Nós temos que resolver o nosso problema. Deus quer resolver o nosso problema. E assim, nós precisamos confiar em Deus. Sempre culpado vai ser o homem. Não. Sempre culpado vai ser Satanás. Ele foi o agente que colocou e que tentou. O homem era puro, o homem era santo, e ele induziu a pessoa ao pecado. Foi ele o culpado. Vocês concordam? Vocês estão inocentes? O diabo sempre vai ser culpado, amados. Não estou isentando vocês de pedir perdão, não, muito pelo contrário, tem que pedir perdão, porque hoje fomos induzidos a isso. Aqui diz assim, que quando essa mulher, e disse a mulher para a serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comais. Agora observe o termo, observe a maneira que está sendo exposta. A árvore que estava no centro, sabe? Então aquele pecado, aquela coisa, ela estava centralizada, chamava a atenção. Então, claro, se é alguma coisa que você quer colocar na tua vitrine, você vai colocar bem no meio da vitrine para que todos possam observar e ver e desejar, sabe? Então era assim. E nós observamos que ela disse, então disse a serpente para a mulher: não comais dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então disse a serpente para a mulher: certamente não morrereis. E então ela ficou agora entusiasmada, sabe? É como às vezes nós entramos em algumas frias, porque nós fazemos as contas, bom, 20 mais 20 é 40, com mais 40 é 10, e assim por diante, sabe? Então eu vou conseguir fazer.
E quando se dá conta, ele fez a conta errada. Sabe? Jesus disse: qual é o homem prudente que não faz as contas antes de começar o seu empreendimento, para que depois não seja apontado. Então é assim, nós antes de cometer algum erro, nós vamos observar se é erro mesmo ou se é acerto. A Eva, ela foi tentada muitas vezes, certamente, e como o homem também foi tentado, como Jesus foi tentado, os profetas foram tentados, nós somos todos os dias. E até porque hoje, muito mais ainda, hoje as necessidades são maiores, as coisas se multiplicaram. Nós observamos que naquele tempo não havia luz, não havia telefone, não havia uma série de coisas que não era necessário porque não existia. Mas hoje existe. E tudo que existe nós queremos comprar, nós queremos observar, nós queremos usar. É assim. Então as coisas são centralizadas e essas coisas muitas vezes nos levam a cometer erros, cometer pecados. E na verdade, quando nós observamos isso, e então disse: porque Deus sabe que no dia em que comer dele, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Então aí ela ficou mais curiosa ainda. Amado, a promessa do diabo é esta. Ele vem trazendo mensagens de curiosidade que nós vamos querendo saber mais. E aí que quando ele falou isso, não, mas então eu vou comer, quero ver se... Nem ele disse, ele garantiu, quer dizer, Deus havia dito. Então o diabo colocou a palavra de Deus em confronto com a nossa vida. E aí nós fizemos um projeto, fizemos uma proposta, fizemos um voto com Deus. E então fizemos e cumprimos. Às vezes não cumprimos, mas não acontece nada. Mas Deus tem o seu tempo. E então o diabo vem e sopra no ouvido: não te falei? O que adianta tu estar na igreja? Continua pobre? O que adiantou você se batizar? Você não tem nada. O que adiantou você empenhar e você ser fiel, se você ainda não tem um avião? Se você não tem muitas coisas. Olha só os outros que estão fora da igreja. Olha aqueles que não fazem nada, fazem tudo errado. E olha os bens que eles têm. Isso o diabo colocou para o salmista. No Salmo 73, foi colocado isso no seu pensamento. Ele chegou até a invejar aqueles que faziam isso. E nós hoje, amados, como igreja santa do Senhor, igreja que está buscando uma direção, nós precisamos crer na palavra de Deus. Precisamos observar e ser fiel até a morte, diz o Senhor Jesus. Eu quero finalizar lendo o preâmbulo que diz aqui: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, então tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então, houve concordância. É por isso que nós hoje precisamos, como cristãos, ter união com a nossa esposa. Até porque quando surgir algum problema, alguma coisa, que nós possa então discernir junto, decidir junto como fazer e como acertar. Eu acredito talvez que ela disse para o Adão: olha, Adão, eu comi essa fruta e olha só, eu não morri ainda, né? Não morri. E às vezes acontece isso com a gente, eu colocando dessa forma, mas a forma é diferente. Olha só, eu consegui fazer e deu certo. Deu certo naquele momento, mas e o problema depois? As consequências depois? Porque na verdade o pecado ele não mata na hora. O pecado leva à morte. O pecado leva à morte. Ele não garantiu, Deus não disse no dia em que comeres certamente morrereis. Certamente.
no dia em que comeres. Mas acontece que o dia de Deus não é um dia de 24 horas. Até porque o mundo foi criado, se você observar, os 4 primeiros dias não tinha sol e nem lua. Os 4 primeiros dias que foi da criação não tinha sol nem lua. Então como é que eram os dias de Deus? Então Deus está falando a verdade? Deus sempre falou a verdade. Deus nunca enganou ninguém. E Deus tem colocado essa palavra no nosso coração, para nós acreditar piamente na sua palavra, não duvidar nem um pouquinho, e não sair fora daquilo que Deus tem colocado. Não troque as glórias de Deus pelas glórias do mundo. Talvez para seguir o caminho de santidade, talvez até para continuar na igreja, você vai ser criticado pelo teu esposo, pela tua esposa, pelos teus filhos, pelos teus parentes. Vão dizendo: agora tu não vai mais ser meu irmão, não vai ser mais meu parente por causa disso, por causa daquilo. O diabo tem insinuado dessa forma. E quantas pessoas desistiram de continuar no caminho por causa dessas afrontas? E o diabo não desistiu. O diabo continua apresentando glórias paralelas. Mas Jesus falou da porta larga e da porta estreita, do caminho difícil e do caminho fácil. O caminho de seguimento a Deus, de seguimento à salvação, realmente é difícil. O Senhor Jesus disse: são espinhosos o caminho estreito, e larga e espaçosa é a porta que leva à perdição. Vale a pena. Vale a pena. Jesus falando aos seus discípulos, e um dia veio um e disse: olha, mestre, eu quero te seguir, mas primeiro eu quero enterrar meu pai. Ou seja, não é que o pai dele tivesse morrido, não era isso. Ele queria ficar um pouco mais livre, sabe? Não, eu ainda tenho 20 anos, ou tenho 30 anos, ou não sou ainda um velho, né? Então deixa eu viver mais um pouco. Se meu pai morrer amanhã, eu te sigo. E então ele pediu prazo para Jesus, sabe? E é o que o mundo apresenta hoje. Os jovens estão alucinados nas coisas que o mundo apresenta, e nenhum deles consegue chegar a 30 anos. Dificilmente consegue chegar a 25. A metade ou mais da metade, ou 100% é morto antes dos 30 anos. Porque desobedecem o 5º mandamento: amar o pai e a mãe e honrá-los. Aqui a Eva não tinha, por exemplo, o pai, e nem o Adão tinha o pai carnal, mas tinha o pai, Deus, pai que fez eles. Eles não honraram e por isso morreram. Mas Deus tinha feito um projeto. Deus tinha feito um projeto e colocou a sua palavra. Deus empenhou a sua palavra. Aqui no mesmo verso de capítulo 2, Deus diz que esse pecado cometido haveria de ser perdoado, porque a serpente seria esmagada a sua cabeça, que seria o diabo, com aquele que sofreria a nossa causa, que é Jesus Cristo. E é por causa disso, e é com essa esperança, porque se nós crermos, nós vamos ver a glória de Deus. Vale a pena. Vale a pena. Pecar, amados, nós todos vamos pecar, mas te esforça, tem bom ânimo, e Deus vai nos dar a vitória. E quando Deus sorri para nós, nos dando a liberdade de crer e a liberdade de aceitar, e então Ele vai fazer e vai mover as águas em nosso favor. Deus nunca vai deixar um dos seus fiéis perecer. Pode até demorar, quem sabe, o teu milagre. Eu queria amanhã, mas Deus está preparando esse milagre. Deus está preparando já a vida eterna para você. Deus está preparando o milagre que tu precisa. Quem sabe se o problema que está já se arrastando há tempo, hoje, esta noite, Deus está fazendo. Não avance na maçã ou na banana, sei lá o que é a glória que estão sendo apresentada para ti. Não faça isso. Continue firme. Porque Deus, Ele deu o seu Filho para morrer em nosso lugar.
Então nós temos um direito hoje, porque nós aceitamos a Jesus. E quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, aceitamos também como Senhor da nossa vida. E quando aceitamos como Senhor da nossa vida, nós vamos empenhar a nossa vida também. Por quê? Porque Ele morreu a nossa morte. E nós temos hoje a vida de Cristo em nós. Por isso, então vale a pena aquilo que aconteceu lá no passado. Aquilo que o diabo fez a tentação não sei de quanto tempo, e que talvez até tenha ele pensado, venceu coisa nenhuma. Jesus Cristo venceu a nossa batalha lá na cruz. Amém, Jesus, uma salva de palmas a Ele. Ele é o Senhor da glória e só Ele pode fazer isso. Ninguém, não existe ninguém que possa fazer. Só Ele, só Deus, só Jesus. Ele é o nosso Deus. Bendito e louvado é o Senhor. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Manda que as crianças baixem para nós orar depois. A tentação, ela vem, e diz o pastor Bulhões que é como se fosse um telefone. O telefone está tocando, a tentação também. Se você não atender o telefone, vai parar de tocar. A tentação é a mesma coisa. Se você não ceder, vai acabar esquecendo. Vai passar. Não podemos dar ouvido à tentação. É por isso que nós precisamos orar e vigiar, para não cair nas tentações. Fecha os teus olhos por um instante. Da maneira e forma que você concebe o teu Deus, da maneira em que Ele falou ao teu coração, da maneira em que Ele chegou no teu intelecto, no teu sentido. Deixa Ele agir na tua vida. Deixa Ele falar mais ao teu coração através dessa palavra. Ele colocou o seu Filho amado, porque Ele sabia que nós somos fracos e que talvez não pudéssemos resistir. Mas Ele mandou o seu Filho morrer a nossa morte, para que em vida do Senhor Jesus tivéssemos também a eternidade. E nessa noite, Senhor, aqui está, meu Deus, teus filhos, aqui está, meus irmãos. Pai, então, se esforçando também, talvez, meu Deus, sendo tentados, quem sabe se até desanimados, quem sabe se até nem crendo mais, quem sabe se até quase cedendo, Pai. Não deixa, meu Deus, que isso venha acontecer, porque a Tua palavra hoje foi colocada em nosso coração. Meu Pai, em nome de Jesus, porque Ele é o nosso Salvador e nele está a nossa vida, pois Ele ter morrido a nossa morte. Meu Deus, hoje, Pai, que a nossa família possa dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E que todos nós possamos tomar conhecimento e posse desta graça, desse amor. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, Pai, aqui estão homens, mulheres, crianças, jovens, casados, solteiros, com o desejo, Pai, de Te servir, com o desejo, meu Deus, de estar em comunhão contigo em todo o tempo. Por isso, Pai, nos anima, nos ajude, pois nós declaramos a Ti, Senhor, como fizemos no primeiro propósito, Senhor. Somos dependentes inteiramente de Ti. Somos dependentes, meu Deus, da Tua glória, do Teu amor, da Tua graça. E no nome de Jesus Cristo, Senhor, que o nosso milagre que está a caminho. Deus amado, eu sei que o milagre já está produzido. Talvez ainda não recebemos hoje, mas quem sabe se amanhã, ou ainda hoje mesmo, Pai. Nós temos o tempo este. O tempo que nós temos é este, Pai. Por isso nós Te pedimos, por isso nós clamamos a Ti, e até porque a Tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei. E eu sei, Senhor, que Tu está respondendo agora. Tu está falando ao nosso coração, está falando ao coração dos Teus filhos. E por isso, meu Deus, que a Tua graça e amor, ela seja abundante em nosso dia a dia. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, esta igreja. Abençoa, meu Deus, aqueles que compõem esse tabernáculo, Pai, e tantos aqueles que virão. Deus amado, seja a Tua palavra verdadeira em tudo aquilo que Tu colocares em nosso coração. Abençoa, meu Deus, mundo afora, os Teus servos que estão levando a mensagem de amor. Abençoa, meu Deus, aqueles que ainda não conhecem, mas haverão de Te conhecer.
Abençoa, Pai, nossas autoridades constituídas, para que venham fazer boa obra e possamos viver em paz, Senhor. Deus amado, nos ensina as coisas santas do Senhor, para que a nossa família seja unida em Ti, Senhor. Para que a nossa família, mesmo talvez não tenha totalmente o entendimento, mas o Teu Espírito nos esclarecerá. Pai, que a Tua mão poderosa venha mudar a nossa direção, o nosso rumo. Te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.